Neste vídeo vamos falar sobre o registro de atletas no programa. Registar atletas no Sys4Soccer é relativamente simples, mas convém, no entanto, ainda, antes de começarmos a mostrar como registar atletas, explicar o motivo desta separação de valências. Isto é, porque é que nós temos que registar atletas e só depois criar as equipas? Não há nenhuma obrigatoriedade de que esta sequência seja seguida desta forma. Primeiro os atletas e depois as equipas. O mais racional seria primeiro criar uma equipa e depois definir o seu plantel. No entanto, o Sys4Soccer permite que o treinador possa acompanhar ao longo das diferentes épocas desportivas determinados atletas. Daí que o registro dos atletas seja feito numa base de dados completamente separada. É evidente que quando o utilizador, neste caso o treinador, for criar a sua equipa, a equipa que vai gerir, vai definir o seu plantel a partir dos jogadores que estão registados na base de dados. O registro de atletas pode ser feito a partir do menu principal, clicando em Registar atletas. Quando clicamos nessa opção, vai surgir então o formulário onde é possível introduzir os dados biográficos principais de um atleta. É evidente que os dados não vão ficar por aqui, como iremos ter a ocasião de ver. Como podem ver aqui, temos a possibilidade de adicionar uma fotografia, já irei mostrar como é que isso se processa. Temos depois aqui dois dados que são absolutamente fundamentais. Sem eles, o registro não pode ser efetuado. Neste caso, nós temos que definir qual é o nome desportivo pelo qual o atleta é conhecido e depois escrever o seu nome completo. Todos os outros dados são de preenchimento facultativo. Eles poderão ser preenchidos a posteriori, uma vez que os atletas podem ser editados, ou os seus dados podem ser editados a qualquer altura. Temos depois aqui no lado direito um conjunto de informações relacionadas com a sua vida pessoal, neste caso a sua morada, a sua profissão, para o caso de atletas amadores e também no caso das camadas jovens temos a possibilidade de definir dados relacionados com os pais e a mãe, etc., o local de trabalho, para que possamos ter alguma informação sobre como contactar rapidamente os seus pais no caso de acontecer algum problema durante a atividade física, por exemplo. Temos aqui, no entanto, alguns aspectos que é importante realçar. A questão da identificação interna é uma premissa utilizada em alguns clubes. Neste caso, alguns clubes têm tipos de gestão de identificações internas que podem ser inseridas aqui e caso essa identificação interna tenha já sido utilizada por um determinado treinador, ele poderá ter sempre acesso à última identificação interna inserida para depois poder colocar uma identificação interna posterior, ok? Bastará clicar em última, neste caso não são encontrados dados registados porque não existem jogadores registados, ou neste caso atletas, e então não irá aparecer aqui nenhum valor. Caso contrário, irá ser apresentado aqui o último valor registado. Tudo o que são datas, como podem observar, temos aqui um pequeno espaço onde podemos clicar numa tecla e aparece um calendário onde podemos facilmente selecionar o dia. Neste caso, nestas setas, podemos circular entre os meses do ano e se clicarmos por cima do ano, rapidamente poderão ver que podemos circular também pelos diferentes anos ou então até pelas próprias décadas. Temos depois daqui alguns dados para o bilhete de identidade, o número de contribuinte, etc. E temos depois aqui o pé dominante, isto é, qual é o pé que o jogador utiliza com maior frequência. E neste caso temos aqui aquilo que designamos por uma lista combo, que permite logo definir qual é o tipo de dado que eu quero introduzir. Relativamente à posição, estamos a referir à posição que o jogador normalmente ocupa no terreno de jogo. E para isso, há aqui uma lista que nós podemos selecionar, na qual nós iremos verificar quais são as posições disponíveis. Ora, essa lista pode ser construída clicando neste botão pós. Okay? Se eu clicar no botão pós, vai ser aberto um outro quadro que é o quadro das posições em campo, onde eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, GR para guarda-redes, gravar, depois DEF para defesa, MED para médio e, portanto, AVA para avançado. Por exemplo, é claro que poderemos utilizar outro tipo de designações. Quando clicarmos em sair, automaticamente a lista será
enfim, será atualizada com as posições que foram, entretanto, introduzidas. Temos aqui um espaço para observações e eu chamo um particular destaque para esta tecla aqui, que nos permite clicar e ter um espaço mais alargado para podermos introduzir as observações desejadas. E quando clicamos em aceitar, reparem que automaticamente o texto vai ficar ali. Uma vez que o formulário não contém o espaço suficiente para termos aqui um espaço muito alargado para observações, o utilizador pode sempre clicar aqui e automaticamente editar de uma forma mais confortável as definições ou as observações que quiser introduzir para o atleta. Há depois aqui alguns dados que são interessantes. Temos aqui um conjunto de teclas que nos permitem limpar os dados, começar um novo registro, gravar o utilizador. Neste caso não é possível gravar porque não foi definido o nome, nem o nome desportivo, nem o nome completo, mas nós vamos colocar aqui, por exemplo, jogador 1 e depois o nome completo do jogador 1, apenas a título de exemplo. O que podem reparar aqui é que existe um pequeno espaço que diz proteger dados do atleta. O que é que isto significa? Significa que se eu ativar esta opção e depois clicar em gravar, este atleta só será visível pelo utilizador que está ativo, que neste caso é o administrador. Como iremos ter a ocasião de ver noutro vídeo, na gestão de utilizadores, o CS4Soccer pode conter um conjunto vasto de utilizadores a utilizar o mesmo programa. E, desta forma, ao proteger os dados do atleta, isto significa que os dados só serão visíveis e editáveis se o utilizador que entrou no programa for este, neste caso o admin. Caso contrário, os outros utilizadores não terão a capacidade de ver os nossos dados. Mas, em maior detalhe, iremos falar quando chegarmos à situação dos utilizadores e na gestão de utilizadores. Finalmente, temos aqui também o manter os dados após gravar o novo registro, no sentido de podermos aproveitar algumas informações que estão aqui disponíveis. Se repararem aqui no Estado Civil, temos também a possibilidade de escolher entre os diferentes estados civis. Neste caso, se eu escolher casado, abre-se aqui um espaço para a definição dos dados do cônjuge e também o número de filhos. Neste caso, pode ser também inserido com a opção solteiro. Relativamente à fotografia, há um aspecto fundamental a realçar. Quando clicamos em fotografia, o que vai acontecer é que, por defeito, o CS4Soccer vai abrir imediatamente a pasta onde devem estar localizadas todas as fotografias dos jogadores. E como podem reparar aqui, eu tenho aqui a pasta CS4Soccer, Image e depois Fotos. É dentro desta pasta que todas as fotografias devem ser alojadas. Caso contrário, o CS4Soccer não irá reconhecer a fotografia. O que significa que, se nós selecionarmos uma pasta exterior a esta localização, o programa não vai reconhecer a fotografia, não a vai guardar corretamente. E, portanto, é conveniente que o utilizador descarregue todas as fotografias dos jogadores, se pretender utilizá-las, para esta pasta. A fotografia known significa exatamente a não existência de fotografia. Ora, eu chamo a particular atenção para as dimensões utilizadas por defeito pelo CS4Soccer. Neste caso eu vou abrir aqui as propriedades e os detalhes e, como poderão reparar, as imagens são imagens com uma dimensão de 100 pixels de largura por 120 pixels de altura. Esta é a forma ou o formato ideal para a apresentação das fotografias dos jogadores. Depois de escolhermos a fotografia do jogador, neste caso também chamar a atenção que elas devem ser guardadas em formato JPG, a fotografia irá aparecer, não haverá problema nenhum nisso, e depois poderemos clicar em gravar e automaticamente o dado foi gravado com sucesso, ou neste caso o atleta foi gravado com sucesso. Para verificarmos quais são os atletas que estão registados na base de dados, bastará clicar em editar atletas. E aparece um quadro com todos os atletas que estão registados na base de dados. Ora, se nós selecionarmos aqui por exemplo, por posição, a grelha será automaticamente atualizada com a posição que o jogador ocupa. Neste caso, apenas com os jogadores que ocupam aquela posição no terreno de jogo. Se eu selecionar avançado, ele vai apenas apresentar todos os avançados que estão registados na minha base de dados. Se eu clicar em todos, serão apresentados todos os dados. Eu posso ainda utilizar aqui este espaço para fazer pesquisas na minha base de dados para procurar um determinado atleta. Poderemos ainda imprimir os contactos, neste caso contactos específicos do atleta,
Para eliminar o atleta bastará selecionar o atleta e clicar em eliminar. É sempre questionado se quer ou não eliminar o atleta, nós vamos clicar em não. E depois temos aqui o espaço de documentação. Quando clicamos neste espaço de documentação, vamos ter a possibilidade de anexar documentos ao nosso atleta. E estes documentos podem ser os mais variados, desde imagens, hiperligações, etc, etc. Nós teremos a ocasião de falar sobre este espaço da documentação num outro vídeo. E, portanto, de uma forma genérica, é assim que nós podemos adicionar atletas ao nosso SIS4Soccer. Há aqui um detalhe, antes de terminar, que eu quero apresentar e que tem a ver com esta possibilidade do SIS4Soccer ser utilizado para gerir a carreira desportiva dos atletas. Porquê? Porque a partir do momento em que um atleta está registado, eu posso fazer aqui um duplo clique para o editar. Duplo clique e automaticamente vai aparecer a ficha do atleta. No entanto, reparem no conjunto de novas opções que surgem aqui no topo e que nós iremos explicar no próximo vídeo.